Estamos aqui de volta, aproveitando para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham pelas emissoras que fazem parte também da Signes Brasil e da Rede Aparecida de Rádio. E por falar em Rede Aparecida de Rádio, nós somos finalistas em várias categorias dos prêmios de comunicação da CNBB. Na verdade, não só rádio, mas também, de uma maneira geral, a TV, Portal A12. Quem vai trazer pra gente os detalhes é a Rafaela Oliveira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou a lista dos finalistas da edição de número 55 dos Prêmios de Comunicação. A Rede Aparecida foi indicada em diversas categorias. A Rádio Aparecida foi a indicada para o microfone de prata na categoria Entretenimento, com um especial Conto Utopia sobre a família, baseado na canção do Padre Zezinho, produzido por Marcos Thiago Fortes. Para ele, a indicação representa uma grande alegria. Foi um projeto que eu escrevi para a faculdade lá em 2018, que em 2023 aí tive a oportunidade de atualizar o roteiro e de gravar com toda a equipe aqui, né, de profissionais da Rádio Aparecida. Foi um trabalho muito gostoso, né, de fazer, ainda mais por registrar aí uma participação do meu filho Arthur e aí ter ele como parceiro nesse projeto, junto com o Padre Zezinho e toda a equipe da Rádio Aparecida. É um prazer muito grande, estou muito feliz. A TV Aparecida teve 2 indicações em uma mesma categoria, documentário, e concorre ao Clara de Assis com os especiais Programa Arquivo A, Desafios da Igreja, Infância Roubada, da jornalista Camila Moraes, e o documentário Dom Helder Câmara, do jornalista Eduardo Góes. O editor-chefe de jornalismo da TV Aparecida, Eduardo Miranda, destaca que as indicações revelam o papel do jornalismo da emissora de dar voz aos invisibilizados da sociedade. Com muita alegria, em nome do Departamento de Jornalismo da TV Aparecida, que recebemos essa notícia da indicação de 2 trabalhos belíssimos feitos pelo nosso departamento. Nos últimos anos, temos concorrido a esse prêmio da CNBB e vencido pelo projeto Desafios da Igreja, projeto missionário que busca dar voz, dar vez e mostrar as populações mais vulneráveis, aquelas que não são mostradas no dia a dia. O Portal A12 também teve 2 indicações, um na categoria longa-metragem para o prêmio Margarida de Prata com a Igreja nos 200 anos da Independência. Já na categoria aplicativo, o aplicativo Aparecida concorre ao prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida. Marília Ribeiro, coordenadora do portal, afirma que foi uma grande surpresa as indicações. Para nós do A12 foi uma alegria muito grande sermos surpreendidos com a indicação em 2 categorias, né, no Margarida de Prata, com o documentário sobre os 200 anos da independência do Brasil, que nos dá a oportunidade aí de refletir, né, sobre a contribuição da Igreja Católica na história do nosso país, né, onde traz diversos entrevistados muito importantes, muito significativos. É um conteúdo muito rico que vale a pena ser acompanhado. E também o aplicativo Aparecida, na categoria aplicativos, que também é um recurso extremamente importante para o devoto de Nossa Senhora Aparecida. Os nomes dos vencedores serão conhecidos em um programa de televisão que vai ser veiculado nos canais de inspiração católica do Brasil, site e redes sociais da CNBB no próximo dia 23 de novembro, na festa de Cristo Rei. Rafaela Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Notícias da Igreja. Forças de segurança iniciam a Operação Romeiro com uma solenidade aqui no Santuário Nacional. Mário de Paula. O Santuário Nacional de Aparecida acolheu hoje a abertura da Operação Romeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que marca o início dos trabalhos de reforço da segurança pública na cidade, tendo em vista a proximidade da novena e festa da Padroeira do Brasil. Padre Fábio Evaristo, missionário redentorista e ecônomo da Basílica, destacou a parceria do santuário com os órgãos de segurança do Estado e também ressaltou que para este ano é esperado um aumento de 10% no número de peregrinos durante o período festivo. Iniciando a Operação Romeiro 2025, nós todos os anos temos neste período o início desse trabalho junto com as forças de segurança, a PM, as demais forças de segurança aqui que se envolvem, todos se unindo para poder proporcionar ao peregrino que visitará o santuário nessas próximas semanas
e, sobretudo ao longo do mês de outubro, durante as festividades, uma experiência agradável, né? Segura, um momento de paz em suas vidas. Então, nós juntamos as nossas forças para podermos trabalhar juntos, porque se trata de fato de um momento muito importante, de grande movimento, e é necessário aí essa união de todas as forças do Santuário Nacional com as forças também de segurança pública, para podermos estar realizando um bom trabalho durante essas celebrações. Agora 5h58, nós vamos ficando por aqui com a segunda edição do Notícias em 30, que volta amanhã às 5h30 da tarde. Para você que ficou conosco, um excelente finalzinho de terça e, claro, a gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Segunda edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30. Motobras é a marca de rádios fabricados com técnica apurada e componentes especiais para maior durabilidade e melhor sintonia. O rádio relógio Motobras é fabricado no Brasil. Vá à loja mais próxima e adquira o seu. Motobras, a arte de fazer rádios com qualidade. ZYM 925, canal 289, Batatais, São Paulo. Claretiana FM 105,7 MHz. Uma emissora da Fundação Claré. Através de um novo canal digital em parceria com Minas. Um estudo no Brasil. 5 minutos de Maria. Cada pessoa tem sua personalidade e sua missão sobre a Terra. A Virgem Maria teve sua personalidade e sua missão pessoal intransferível, como é também a nossa. Toda a vida da Virgem encontra explicação nessa missão maternal
que Deus lhe conferiu. Em nossa vida, tudo deve orientar-se e encontrar sua explicação naquilo para o que Deus nos criou e nos dotou de tais qualidades, nos colocou em tais circunstâncias, nos cercou de tais pessoas, fez com que em nossa vida influíssem tais acontecimentos. São Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Façamos, portanto, tudo para a glória do Deus que amamos. Bem-aventurada és tu que creste. ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança na escola. O Brasil merece. A partir de hoje a sessão Cigarra já está sendo transmitida da nova torre do Canal 9 na Avenida Paulista. Anote estes conselhos. Antena coletiva, chame o antenista. Antena externa individual, vire para a Avenida Paulista. Tente a antena interna até a regulagem definitiva da externa. Veja a seção Cigarra para testar a sua recepção. Rede Ilaco. Atenção vestibulando, tão importante quanto escolher a resposta certa é escolher a instituição certa. Na hora da inscrição para o vestibular, verifique se a sua instituição é credenciada e se o curso é autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação. Todas as instituições são obrigadas pela portaria 971 do MEC a informar sobre a regularidade do curso. O catálogo está disponível na Secretaria das Instituições e no Ministério da Educação. Exige esse documento. Além do direito, ele é a garantia do seu futuro profissional. Começa agora, na Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM, o Jornal da Justiça. O desenvolvimento dos filhos. No entanto, em 2023, a mãe da Noemi e do Natan conseguiu fechar o diagnóstico, AME3. Com a notícia sobre a doença, também veio uma luz, um medicamento que poderia dar uma qualidade de vida melhor para as crianças. Recentemente tivemos a negativa, né? Pouco mais de um mês, o juiz determinou que eles não vão ter acesso a essa medicação. E eu, como mãe, eu fiquei muito triste com essa decisão. O medo maior é que eles não consigam se locomover sozinhos, que essa é a realidade da AME. O que vai ser deles sem essa medicação? A gente está nessa luta aí de tentar a medicação, de via judicial, infelizmente, mas um não foi falado para eles. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece medicamentos para os tipos 1 e 2 de atrofia muscular espinhal, mas não para o tipo 3. Foi por essa razão que o senador Flávio Arntz apresentou um requerimento solicitando debate na Comissão de Direitos Humanos. A AME é uma doença neuromuscular que causa fraqueza muscular progressiva e perda de movimentos. De acordo com o parlamentar, o medicamento nusinersen tem o objetivo de interromper ou retardar a progressão dessa doença. Ressalta-se que o medicamento nusinersen é utilizado para AME tipo 3 em diversos países, onde há estudos observacionais, além de relatos de vida real, nos quais o uso do medicamento
demonstraram eficácia e que após o uso da medicação, as pessoas mantêm seus movimentos preservados e conseguem andar com e sem auxílio. A Juliana, que também tem o AMI3, diz que com a doença o corpo perdeu força e ela deixou de fazer movimentos que fazia antigamente. O medo de acordar pior cada dia, ele se tornou constante, né? Porque a AMI sempre piora. Eu penso muito no meu futuro, em como que vai ser. Eu vou ser totalmente dependente de alguém? Será que eu vou ter condição de pagar cuidadores para ficar comigo 24 horas por dia? A AMI, ela impacta a nossa autonomia, a nossa dignidade, as nossas questões financeiras e também a nossa saúde mental. O medicamento, no Cinersena, recebeu parecer desfavorável à incorporação pelo SUS para os casos de AMI tipo 3. A decisão foi formulada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, que não participou do debate da Comissão de Direitos Humanos. É uma atitude da qual o Brasil tem que se afastar, né? O órgão público tem a obrigação de escutar, de dialogar, de achar soluções. Às vezes as soluções são difíceis, mas tem que se dialogar, conversar, né, ver o que pode ser feito. E é isso que a gente gostaria que Conitec estivesse fazendo, e não declinando do convite. Nós nos tornamos, durante esse período, invisíveis para o Estado e para a sociedade, enquanto nós continuamos lutando contra a nossa doença e contra o declínio do nosso próprio corpo. O coordenador de doenças raras do Ministério da Saúde falou sobre o trabalho feito pela pasta. A gente tem trabalhado em documentos internos, né? Nesse momento a gente tem feito isso, no sentido de tentar construir e ofertar para a população uma linha de cuidado voltada para as diferentes faixas etárias, né, de pessoas que vivem com AMI hoje no Brasil. A atrofia muscular é causada por mutações no gene SMN1, que levam a níveis insuficientes da proteína SMN, essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. A doença é caracterizada por fraqueza e paralisia muscular progressiva, afetando funções vitais como respirar e engolir, e é classificada em diferentes tipos de acordo com a idade, início, gravidade dos sintomas. Mudando de assunto, vamos com informações do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, onde você confere como ficaram os preços da saca de 60 quilos do café arábica nesta terça-feira. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 2.323. O tipo 7, R$ 2.266. No mercado futuro, a cotação fechou em baixa. A saca de 60 quilos vale $470,15, baixa de $5,70. E se você possui uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, fique atento a essa oportunidade. A Sala Mineira do Empreendedor de Varginha, em parceria com o Sebrae, oferece consultoria gratuita para melhorar a gestão financeira de negócios. Denominada Finanças 360 Graus, a iniciativa visa ajudar microempresas e empresas de pequeno porte a realizar diagnóstico financeiro, planejamento estratégico, gestão de capital de giro e fluxo de caixa, além da precificação correta de produtos e serviços e os indicadores financeiros. O projeto é considerado ideal para negócios em fase inicial ou para empreendedores com pouca experiência. As consultorias são disponibilizadas de forma presencial ou à distância, mas têm vagas limitadas. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone 3690-4008. Esportes agora. A Associação Varginhense de Esportes fechou o mês de agosto com 38 medalhas no tênis de mesa. As conquistas foram obtidas na Copa Brasil, disputada em Alagoas, e na Copa Minas Gerais, ocorrida em São Bento Abade. Os bons resultados ratificam a cidade como uma referência na preparação de atletas para essa modalidade. As últimas semanas de agosto foram movimentadas para a equipe AVE, com a Copa do Brasil e a Copa Minas Gerais. A equipe teve atuações de destaque nas duas competições, resultado do treinamento realizado com os atletas.
Na semana passada a gente esteve lá em Marechal Deodoro disputando a Copa do Brasil. A gente foi com 5 atletas nessa competição, incluindo eu, estive também competindo, e a gente conquistou 6 medalhas. Então a gente apresentou um desempenho muito bom, né? Os atletas aí conseguiram pontuações no ranking nacional. O Ettore, que é o nosso principal atleta, aí, conseguiu uma medalha na categoria Absoluto A, que hoje é a principal categoria aqui no país. Eu também consegui uma medalha de ouro e outros atletas nossos também conquistaram medalhas. A Copa MG, por ser um torneio aqui na região, a gente consegue estar participando com uma quantidade maior de atletas mesmo. E a gente manteve um ótimo resultado, né, que nem foi na primeira etapa e na segunda, né, da Copa MG desse ano. Então a gente aí, se não me engano, apenas em 2 categorias a gente não conseguiu a medalha de ouro, né, mas grande parte dos nossos atletas se manteve aí, né, nas primeiras colocações. As competições são uma espécie de termômetro. Os atletas jogam com diferentes equipes, testando suas habilidades e equilíbrio emocional durante as partidas. Agora em setembro, no final do mês, a gente vai ter o Campeonato Mineiro de Equipes, então a gente já está se preparando para isso. E no final do ano também a gente já está visando aí a participação no Campeonato Brasileiro. Então é uma competição muito grande e a preparação ela já vem sendo feita. A participação em competições é muito importante para o desenvolvimento dos atletas, né? É questão de experiência mesmo. Então eu tive competindo lá em Marechal Deodoro. Foi a primeira competição minha nacional desse ano, né? Eu passei por um momento complicado, parte física, passei por uma cirurgia também e acaba assim, por não ter participado de competições esse ano, dá uma ansiedade a mais. E estar disputando competições de forma regular acaba sendo mais tranquilo. E também é questão de experiência, né? Quanto mais competições os atletas participam, eles pegam atletas, né, de diferentes estilos de jogos, né? E isso vai agregando muito para o desenvolvimento. Ettore é atleta e treinador da equipe da AVE e teve um excelente desempenho durante a Copa do Brasil, no estado de Alagoas. Foi uma etapa do circuito nacional que durante o ano inteiro vale pontos para o ranking e jogou o Lucas também e a gente eu consegui a segundo lugar na categoria Absoluto A e na categoria Adulto, que são categorias muito fortes que eu estou concorrendo aí no ranking nacional. E a gente vem se preparando muito forte para todas as competições esse ano. Estamos tendo uma oportunidade de ouro aqui em Varginha. O objetivo nosso aqui na AVE é fazer um trabalho muito bom, principalmente em competições nacionais. Então a gente vem preparando todos os atletas, desde o mirim até o veterano, para o Campeonato Brasileiro. E eu e o Lucas, nós estamos preparando para jogar na categoria Absoluto A, que é a mais forte do país. Então a gente tem treinado muito, tem se preparado tanto fisicamente quanto mentalmente para enfrentar os melhores atletas do Brasil aí. E nós tivemos um resultado muito bom, que o Lucas acabou não passando do grupo, mas fez um jogo muito forte com o Gustavo Iocota, que é referência no cenário nacional, e eu acabei conseguindo ganhar do Iocota e chegar na final do Absoluto A. Então foi um resultado realmente expressivo, nós estamos aí na luta para conseguir os melhores resultados, e eu acredito que nós estamos no caminho certo. Já na Copa Minas Gerais, Thiago Filho foi um dos destaques, com 2 ouros. Ele está na equipe há pouco mais de 1 ano e meio e declara sua paixão pelo esporte. Eu tenho 9 anos de idade, eu jogo há cerca de 1 ano e 6 meses. Eu gosto muito, eu sou viciado, eu lutava jiu-jitsu. Aí, um dia qualquer, meu pai chegou no carro e me perguntou: não vai dar para você ir nos 2, vai ter que ser um só. Aí ele perguntou: qual que você gosta mais? Aí eu falei: tênis de mesa. Aí até hoje eu venho lutando para conseguir essas conquistas e se um dia eu conseguir chegar em primeiro do mundo. Eu fiquei alegre, feliz de ter conseguido mais uma conquista. Eu já consegui muitas, mas essa pegou pesado, foi difícil. Esse projeto da Associação Varginhense de Esportes é viabilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais. A legislação possibilita que empresas utilizem o saldo do ICMS corrente para a realização de atividades esportivas de forma gratuita para a população. Vamos de tempo?
A quarta-feira deve ser um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, noite de pouca nebulosidade e temperaturas entre 14 e 25 graus em Varginha. Veja como deve ficar o clima em todo o Brasil. A quarta-feira ainda será marcada por bastante instabilidades no sul do Brasil. A frente fria permanece estacionária na altura do sul do país e favorece o fluxo de umidade que vem da região norte, provocando condições de chuva forte em diversas áreas do Rio Grande do Sul e aumentando a nebulosidade em Santa Catarina e no Paraná. Na região sudeste, a circulação de umidade que vem do oceano ainda favorece a ocorrência de chuva no litoral da região, além do Espírito Santo e do nordeste de Minas. Essa umidade também mantém a chuva sobre praticamente toda a costa leste da região nordeste. No norte, áreas de instabilidades continuam em alguns estados, e na região central do Brasil, no extremo norte e noroeste do Mato Grosso, há condições para pancadas de chuva com fraca a moderada intensidade, enquanto o restante da região segue sob influência de uma massa de ar seco. No sul, a frente fria mantém o tempo instável no centro-sul gaúcho, com bastante nebulosidade ao longo do dia. No sudeste, a nebulosidade predomina no leste de Minas, Espírito Santo e em algumas áreas do Rio. No litoral capixaba e nordeste de Minas também há previsão de chuva, enquanto no interior de São Paulo e Minas o tempo firme predomina. No centro-oeste, tempo aberto em grande parte da região, com sol forte e calor, e no extremo norte e noroeste do Mato Grosso, há chance de pancadas de chuva. Na região nordeste, a nebulosidade fica mais presente em toda a faixa litorânea, enquanto no interior, tempo firme e seco. No norte, pancadas de chuva na faixa oeste da região, além do Amapá e norte do Pará. No Tocantins e sul paraense, predomínio de tempo firme, seco e bastante sol. No sul, o risco de perigo para temporais ao longo do dia continua, principalmente na região dos Pampas, onde a chuva deve ser mais volumosa ao longo do dia, e também há risco de granizo. Na região central do estado e das Missões, também há condições de tempo chuvoso e volumes expressivos. Em Santa Catarina e Paraná, pode ocorrer pancadas isoladas e moderadas no litoral. No sudeste, a circulação de ventos úmidos que sopram do oceano favorecem a ocorrência de pancadas de chuva em alguns lugares do Espírito Santo e também entre a Zona da Mata e a região dos Vales, em Minas, além de pancadas fracas no litoral de São Paulo, Rio e Norte Fluminense. No nordeste, pancadas de chuva ao longo de todo o litoral, além do noroeste do Maranhão, e também há alerta para temporais em boa parte do litoral da Bahia. No norte, pancadas de chuva na faixa oeste da região, entre Roraima, boa parte do Amazonas, Acre, Rondônia, além do norte do Pará e do Amapá. E também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora em boa parte do sudeste, sul, litoral de São Paulo e do Ceará. O mar ainda fica agitado em toda a costa leste do Brasil nessa quarta, e ventos fortes de até 70 km por hora podem atingir o litoral sul do país, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do litoral do Rio. Grande parte do país ainda segue sob influência do ar seco. Tocantins, Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso, Goiás, Oeste Paulista e Triângulo Mineiro, além de algumas cidades no oeste do interior do Nordeste, seguem com umidade relativa do ar em alerta, entre 20% e 12%, mantendo o risco de queimadas elevado e aumentando o desconforto respiratório nessas regiões. E grande parte da região central do Brasil, interior do Nordeste, além de São Paulo, oeste de Minas e norte do Paraná, a umidade também permanece baixa, com valores ficando abaixo dos 30%. Em relação às temperaturas, máximas de 26 em Porto Alegre, 29 em São Paulo, 25 em BH, 27 e 28 entre Salvador e João Pessoa, 35 em Campo Grande e em Manaus, máxima de 34 em Palmas e de até 40 graus em Cuiabá. E um dos destaques da agenda cultural desta semana é o show da banda Tributos, no projeto Quinta da Boa Música. Formada por Kaiser Souza na voz e violão, Claudinei no contrabaixo e Gilbertinho na bateria, o grupo apresenta repertório baseado em grandes sucessos do rock pop nacional e internacional. O show será apresentado nesta quinta-feira, às 8 da noite, na antiga estação ferroviária de Varginha, com entrada gratuita. O Quinta da Boa Música é uma realização da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, com apoio da Guarda Civil Municipal. E a Prefeitura de Varginha está investindo no atendimento às necessidades dos usuários do transporte coletivo urbano. Uma das principais ações é a reforma do ponto central, localizado na Praça Getúlio Vargas. Além disso, o governo municipal também garantiu 10 novos abrigos em pontos de ônibus que ainda não ofereciam esse benefício aos cidadãos.
Segundo o chefe da Divisão de Transporte e Trânsito da cidade, Gladstone Cardoso, a recuperação do abrigo central é necessária devido aos recentes atos de vandalismo no local. Parte da estrutura foi destruída, como vidros quebrados, bancos danificados e a estrutura metálica do telhado pichada. Hoje, Varginha dispõe de cerca de 400 abrigos. A prefeitura planeja instalar mais 10 novos. O chefe de Transporte e Trânsito solicita à população para que não dê alimentos aos cães de rua e cuide dos abrigos, apesar da vigilância constante por meio das câmeras. Reorganização, do ponto central, uma vez que foi vandalizado com quebra de vidros, com pintura, com chão pinchado, chiclete que joga no chão, tinta, até mesmo os cachorros que ficam sentados aqui, mordendo os pessoal que utiliza o transporte coletivo, também poderia nos ajudar a não tratar desses animais aqui dentro. Apesar que tem a proteção do lei animal, mas infelizmente esse cachorro não pode ficar aqui por causa do usuário que pega o coletivo. Então nós estamos fazendo uma pintura, uma higienização e troca de vidros por causa do vandalismo que teve aqui. Agora nós temos instalado as câmeras com identificação noturna também, e identificação visual. Então, vandalizou, a gente vai identificar quem fez isso e vai sofrer a punição, mesmo sendo um menor, O menor vai ser chamado os pais, para fazer a devida indenização. O cidadão pode colaborar com esse cuidado aqui dos abrigos? De que maneira que ele pode ajudar? Então, essa ação pode ser feita ligando para a Guarda Municipal, e até mesmo a Polícia Militar, que fica aqui nesse local, próximo aqui, para ajudar a gente a fiscalizar, deixar bonitinha a nossa cidade, Então, assim, vandalizou, um usuário viu, ele pode fazer uma ligação anônima, não precisa se identificar, mas tem que ajudar a fazer a limpeza, a organização daquilo que a gente utiliza, para o nosso bem mesmo, Quer dizer, o cuidado é importante porque essa recuperação aqui é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado na construção de outro abrigo, Com certeza. Inclusive, foi até bom salientar que a prefeitura vai adquirir novos abrigos para estar instalando em outros bairros para estar acomodando o usuário daqueles que utilizam do transporte, Todo cidadão pode e deve ajudar o governo municipal a cuidar dos pontos de ônibus. Para fazer denúncias que podem ser anônimas, a ligação deve ser feita para os telefones 3221 7097 ou 153. E você aí, já ouviu falar do golpe do falso advogado? Em Varginha, a 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil realiza uma campanha para prevenir esse tipo de ação ilegal e criminosa no município. A campanha visa conscientizar a população sobre a necessidade de garantir a identificação do profissional antes da contratação e principalmente no pagamento dos serviços. O golpe disseminou de maneira muito rápida e foca não só no advogado, mas também nos seus clientes. Para comentar sobre o assunto, eu converso com o presidente da OAB aqui em Varginha, Guilherme Maia. Doutor, esse tipo de golpe, ele traz muito prejuízo, para toda a sociedade, Sem dúvida, Euclides, é um golpe que se disseminou, como você disse, virou uma pandemia. Recebo várias ligações todos os dias de advogados. O nosso presidente da seccional, doutor Gustavo, recebe centenas. Semana passada tivemos notícia aí do golpe que foram presos pessoas em 6 estados da federação, ou seja, é algo que está em todo o Brasil. Então nós estamos fazendo essa mobilização na porta do fórum no dia 5, chamando os advogados, as pessoas que foram prejudicadas e vítimas desse golpe, para estar mobilizando, chamando os órgãos de imprensa, o serviço de utilidade pública que vai ser feito para que as pessoas tenham conhecimento. Que depois que acontece o golpe é muito difícil recuperar os valores. Então, é essa mobilização para as pessoas estarem atentas ao golpe do falso advogado, que está cada vez mais sofisticado.
Doutor, qual que é o modus operandi? Existe um padrão nesse golpe? Sim, os processos judiciais, de modo geral, por regra constitucional, eles são públicos, né? A não ser os processos de segredo de justiça, as ações trabalhistas, mas de forma geral qualquer um tem acesso a esse processo. O sistema hoje é eletrônico, é o PJE. Então tá fácil para qualquer pessoa entrar lá, ver os seus dados pessoais, e aí eles pegam os dados pessoais, pegam o número de WhatsApp desse advogado, do escritório do advogado, entre em contato com o cliente pedindo dinheiro. Então desconfie, entre em contato pessoal com o seu advogado, entre em contato pessoal com o escritório do seu advogado, não passe valor em hipótese alguma, desconfie quando a pessoa estiver solicitando coisas muito rápidas, com urgência, falando que você tem um valor a receber. Confirme com o seu advogado, ligue para ele, não acredite em mensagens. Tivemos notícia de pessoas simulando, inclusive, audiências, golpe, como eu disse, cada vez mais sofisticado. A pessoa entra numa audiência com juiz, promotor e advogado e é tudo falso. Então, tome muito cuidado. É essa a nossa intenção de mobilizar, de chamar a atenção para que esse golpe acabe. E depois que acontecer, obviamente, registrar boletim de ocorrência, procurar a OAB para fazer a denúncia nos canais, o seu advogado, mas é algo que realmente nos preocupa, nos assusta e a classe, de forma, as pessoas ficam prejudicadas e os advogados, evidentemente, também prejudicados com esse golpe. E com esse tipo de ação, né, tentando parecer tão verídico, depois que caiu no golpe reaver o valor, vai dar uma dor de cabeça, né? É muito difícil, porque a partir do momento que o dinheiro cai naquela conta do golpista, normalmente é um laranja, normalmente é uma pessoa que a gente nunca vai conseguir localizar, o dinheiro imediatamente some daquela conta, e mesmo que nós consigamos aí uma ação judicial em tempo recorde, uma liminar para que bloqueie aquela conta, muitas vezes já é tarde, o dinheiro já não está mais lá. Aí não é possível reaver. E sobre esse manifesto a ser realizado, então, na próxima sexta-feira, qual que é a intenção principal da OAB? A intenção da OAB, juntamente com o Tribunal de Justiça também, que está nos cedendo ali o espaço, que vai participar, é chamar a atenção, é orientar, é fazer que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas estejam atentas, é realmente conscientizar com relação a esse golpe, dando a maior amplitude possível em todos os meios de mídia. A gente agradece a TV Princesa e todos os meios de comunicação que estão participando conosco desse serviço, como eu disse no começo, de utilidade pública, que é importante que as pessoas saibam, tenham conhecimento e não caiam no golpe. E obrigado pelas informações. Reforçando então esse manifesto às 16 horas do dia 5 agora de setembro, em frente ao novo prédio do Fórum aqui em Varginha. Todo cuidado é pouco. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Lembrando mais uma vez, o manifesto da Ordem dos Advogados do Brasil será realizado nesta sexta-feira, às 16h, em frente ao Fórum da Comarca de Varginha, localizado na Avenida Isaltina Moraes Braga, número 125, no bairro residencial Vale das Palmeiras. E os estudantes de uma instituição particular de Varginha realizaram uma campanha de arrecadação de materiais escolares para a doação de alunos de uma escola pública da cidade. A ação faz parte de um projeto denominado SESI ONU, inspirado em um livro que virou referência internacional na defesa da educação como um direito fundamental de todos os cidadãos e o caminho de transformação social. O projeto realizado pela escola do SESI, chamado SESI ONU, trabalhou o livro Eu Sou Malala, uma ativista que luta pelo direito à educação das mulheres. Hoje foi a concretização do trabalho com debates sobre a pauta e a participação dos estudantes do 9º ano. Esse projeto foi criado pelos professores aqui da escola, juntamente com os alunos, e nesse projeto nós observamos durante todo esse período a movimentação dos alunos, a participação, o envolvimento deles, E hoje a gente chega ao final desse projeto, com um gesto concreto para a doação de materiais escolares para alunos das escolas estaduais, Nós, em especial, nós temos uma escola parceira. E agora tem um debate dos alunos, a discussão em cima do livro, em torno do livro Malala, e nesse livro a discussão fala muito sobre a educação, a conquista da educação das mulheres, Os estudantes, além de entender o processo educacional em outras culturas, a partir da leitura do livro da Malala, também puderam trabalhar o lado social e envolvendo toda a comunidade em prol da educação.
projeto, ele trouxe uma reflexão a partir do livro Eu Sou Malala e despertou um encantamento pela literatura. Além disso, os alunos perceberam a responsabilidade social de fazer a diferença para aqueles que estão perto de nós. Entender esse contexto mediante a cultura deles, que é uma cultura diferente da nossa, pensar em soluções, pensar em estratégias para que isso pudesse ser resolvido, que eles estão fazendo isso agora, é um momento de debate de tudo aquilo que eles construíram dentro do projeto científico e também trazer essa valorização da realidade da educação da nossa cidade. Então, promover essa ação dentro da Rede SESI Virtudes foi um momento para que eles pudessem participar mediante uma responsabilidade social. A formação cidadã e a solidariedade foi um dos pontos altos do projeto, com a arrecadação de materiais escolares que serão destinados a uma escola pública parceira. Realmente é uma formação integral, é pensar o nosso aluno para o mundo, é pensar em preparar o nosso aluno para a sociedade. Foi além do que eles esperavam. Foram mais de 2.300 itens, foram materiais muitas vezes novos. A nossa quantidade de doação de materiais novos que esses alunos vão receber é imensa. Então foi uma surpresa para eles, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, que depois deu um grande resultado. Nós agradecemos todos os envolvidos, todos aqueles que abraçaram o projeto conosco, toda a comunidade escolar, as empresas, toda a sociedade de Varginha, que nesse momento puderam proporcionar essa linda ação. Esse projeto foi inspirado no livro Malala, a menina que queria ir para a escola, de autoria da paquistanesa Malala Yousafzai, que quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu no Vale do Swat, no Paquistão. O Jornal Cidade fica por aqui. Em breve a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Para você, uma boa e abençoada noite e até amanhã. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, aqui na TV Princesa. E em breve estaremos de volta com o sinal de TV aberta através de um novo canal digital em parceria com a Rede Minas. Um estudo realizado no Brasil comprova o que muita gente já sabia. Em anos eleitorais, governos e governantes aumentam gastos com programas sociais. A prática pode ser considerada legal caso esteja dentro do orçamento, mas também pode ser vista como imoral e antiética, já que tem o poder de influenciar os cidadãos em um momento de grande importância para a sociedade como um todo, as eleições. Veja na reportagem da TV Cultura. Está na Constituição de 88. Saúde, educação, segurança alimentar, direitos básicos e dever do Estado. E a partir da lei surgem os programas sociais, benefícios como Bolsa Família, que ajudou a tirar o país do mapa da fome. Um estudo da FGV Social aponta que há 37 anos, antes da nova Constituição, 40% da população brasileira estava em situação de extrema pobreza. A partir daí, o índice cai ano a ano, chegando a menos de 7%
em 2024. O problema é que esses programas não funcionam de forma igual ao longo dos mandatos. Pelo contrário, eles tendem a ser potencializados de 4 em 4 anos, ou seja, sempre que há eleições. Tanto que, das disputas eleitorais desde a redemocratização, apenas uma não coincidiu com a queda da pobreza no país. Foi em 2018, quando o então presidente Michel Temer não concorreu à reeleição. Um pouco tentativa de fazer um ciclo político de negócios em sintonia com o calendário eleitoral. Você entrega as boas notícias antes das eleições e a conta ou o ajuste que eventualmente você tem que fazer é feito pós-eleições. Esse é o chamado oportunismo político. Oportunismo que tem custo para os próprios eleitores. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam que a potencialização dos programas sociais tem relação direta com o aumento na carga tributária, que passou de 23% para 34% do PIB desde a nova Constituição. A Constituição de 88 ela definiu fazer um estado de bem-estar social no Brasil, mas não definiu muito bem como financiar esse estado de bem-estar social no Brasil. Então, ao longo do tempo, isso foi sendo financiado com os impostos indiretos, que incidem principalmente sobre a população. Então a carga tributária precisa ser melhorada para não penalizar o mais pobre e para financiar justamente aquilo que interessa, que reduz desigualdade, que oferece serviços públicos, saúde, educação e etc. Outra necessidade é fortalecer a legislação que impede o uso eleitoreiro dos programas sociais. Uma coisa é prosperidade, que é um valor importante, outra é igualdade, mas tem um terceiro que é estabilidade. Então é preciso olhar a evidência e talvez regular, impedir grandes benesses em anos eleitorais. Este estudo comprova que os programas sociais não funcionam da mesma forma ao longo dos mandatos. Se por um lado trazem benefícios ao combater a desigualdade entre ricos e pobres, por outro, aumentam a carga tributária e o rombo fiscal, além de reduzir investimentos em infraestrutura. Ação. Esse projeto foi inspirado no livro Malala, a menina que queria ir para a escola, de autoria da paquistanesa Malala Yousafzai, que quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu no Vale do Swat, no Paquistão. O Jornal Cidade fica por aqui. Em breve, a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. Para você. Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Eles afirmaram que Cid não foi coagido a fazer a delação premiada e pediram que a colaboração seja mantida com todos os benefícios. Vamos agora direto ao Supremo Tribunal Federal, falar ao vivo com o repórter Gésio Passos, que acompanhou também esse primeiro dia de julgamento. Oi, Gésio, boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. Olha, Bianca, o julgamento foi retomado, como você disse, na parte da tarde, com as alegações finais dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. A primeira defesa foi do delator da tentativa de golpe, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem. A República destaca como ponto central do plano golpista as ações do 8 de janeiro de 2023. Mais. Defesas dos réus apresentam seus argumentos. Advogado de Mauro Cid pede manutenção da delação premiada. Já a defesa do almirante Almir Garnier nega a coragem institucional do STF e defende soberania nacional. Tribunais internacionais repercutem o início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Superior Tribunal de Justiça anula a sentença de 61 anos de prisão para Adriana Vilela, acusada de matar os pais e a empregada no crime da 113 Sul, em Brasília. Congresso, Bianca. Pois é, gente, as defesas não pararam por aí. Quem mais falou nesta tarde? Olha, Bianca, teve mais gente. O advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Elmar Novak, alegou que a versão do decreto golpista encontrada com seu cliente era um texto que já circulava na internet. Novak também afirmou que Torres não foi omisso no dia 8 de janeiro, quando tinha assumido a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e viajado para os Estados Unidos, isso em 2023. O advogado alegou que a viagem estava programada e que não há provas que liguem o ex-ministro à tentativa de golpe de Estado, Bianca.
Jéssica, eu também acompanhei o julgamento. Essa foi a última fala do advogado de defesa, nesse primeiro dia de julgamento, certo? Isso, Bianca. O primeiro dia de julgamento terminou há pouco, né, por volta de 18 horas, e será retomado amanhã, às 9 da manhã, com as alegações finais dos demais réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com você, Bianca. Obrigada, Jéssica. É claro que a gente vai continuar acompanhando amanhã. Agora são 6h41 e esse julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados no Supremo Tribunal Federal mobiliza as forças de segurança em Brasília. O policiamento foi ampliado nas vias de acesso à área central e principalmente na Praça dos Três Poderes. Os agentes fazem uso de drones e varredura com cães farejadores e também podem abordar pessoas e revistar mochilas. Os principais prédios estão cercados com grades, como o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF. 6h42, os jornais internacionais também repercutiram o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF. O Rafael Gasparotto está aqui no estúdio e vai trazer alguns destaques ao vivo. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. O New York Times explicou os principais pontos do julgamento e destacou que Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. O jornal também citou a mobilização de apoiadores para atos em 7 de setembro, data de independência do Brasil. Na Espanha, o El País chamou o processo de o julgamento mais importante da história recente do Brasil. O veículo lembrou que nunca um ex-presidente ou militar havia sido julgado no país por tentativa de golpe. Na Itália, o Libertà afirmou que chegou a hora do veredito para Bolsonaro. A publicação destacou que o ex-presidente pode pegar mais de 40 anos de prisão e apontou as disputas internas na direita brasileira, além de receios do governo Lula sobre possíveis reações dos Estados Unidos. Em manchete de capa, o jornal português Público chamou o processo de o julgamento mais importante da democracia brasileira. Em Moçambique, o jornal O País explicou que a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República com base em investigações da Polícia Federal, incluindo crimes como golpe de Estado, organização criminosa e deterioração do patrimônio público. O jornal de Angola também repercutiu o caso e destacou que Bolsonaro e seus aliados fazem parte do chamado Núcleo Crucial, acusados de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. O veículo lembrou que o julgamento terá 5 sessões e que a decisão será tomada pela maioria dos ministros do Supremo. Bianca? Obrigada, Rafael. É isso, o Brasil em destaque hoje no mundo. Agora são 6h44. Vamos repercutir um pouco mais desse primeiro dia de julgamento no STF. A gente vai conversar agora ao vivo com o advogado especialista em direito constitucional, Tiago Pádua. Oi, Tiago, boa noite para você. Seja bem-vindo à Rádio Nacional. Já vou começar com uma pergunta. Queria saber como você analisa, do ponto de vista jurídico, esse primeiro dia de julgamento. A gente lembra, né, que os ministros usam muito essa fala jurídica, né, termos jurídicos, e a gente quer deixar mais claro para o nosso ouvinte. Boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Bianca. Eu queria cumprimentá-la e também a nossos ouvintes e dizer que eu acompanhei o julgamento inteiro aqui de Portugal. Eu estou fazendo um curso aqui em Coimbra e aqui nós tivemos uma repercussão muito grande aqui, não é? Sim. Então, já respondendo a sua pergunta, como é que eu enxerguei a repercussão, de fato nós estamos diante daquele que pode ser considerado talvez o grande julgamento da história do Brasil, um acerto jurídico de contas com o passado e com uma questão importante para a democracia brasileira. E, Tiago, a gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre a peça apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação dos acusados. O que você achou disso? Olha, o Procurador-Geral da República, ele começou o julgamento e depois acabou tendo que cumprir uma agenda internacional, até saiu, foi mencionado ao final do julgamento, e foi substituído por um colega. Mas o que eu posso destacar da peça do Procurador-Geral da República é que ele fez uma sustentação oral bastante sóbria, baseada nas provas coletadas pela Polícia Federal, e até porque o maior desafio do processo penal, e nesse caso específico, Bianca,
é daquele que acusa. Então, o procurador-geral tem o maior ônus, porque todos os 8 réus, e 4 deles já se manifestaram através de suas defesas, eles têm a presunção de inocência e, de certa forma, quem tem que provar a culpabilidade deles é o que acusa. E, nesse sentido, a peça foi muito contundente com relação às questões iniciárias, às provas, às questões jurídicas. Então, eu posso dizer que foi um julgamento que começou muito bem no sentido de acusação e defesa exercerem seus papéis. Certo. E o relatório do ministro Alexandre de Moraes, o que a gente pode destacar? A gente falou agorinha que ele foi muito enfático na questão da defesa da soberania, da democracia do país. O que você também fala sobre isso? Olha, o relatório no processo penal, no órgão colegiado, como determina a legislação, é uma forma de concentrar as informações daquilo que de mais importante houve dentro daquele processo. E, obviamente, nós tivemos diversas questões relevantes do ponto de vista processual, técnico, e o ministro relator fez diversas manifestações, inclusive porque, como todos nós sabemos, há uma tentativa externa de interferência nesse julgamento e, de certa forma, a mensagem passada pelo ministro Alexandre de Moraes foi muito clara, no sentido de que o julgamento continua de forma isenta, com a imparcialidade necessária e, de certa forma, com base nas provas, unicamente com relação àquilo que as partes conseguiram comprovar. E, claro, deixando muito bem registrado a importância desse tema e dessa questão do julgamento para a história brasileira. É verdade. Bom, a gente falou agora há pouco que agora à tarde os advogados começaram a apresentar seus argumentos e já terminou hoje, né, a sessão, e amanhã vai ser retomada com falas importantes. Estamos apresentando Antena MEC. E quem chega agora no Antena MEC é Jansen Campos, que através do Arte Clube mostra as principais dicas e novidades da cena cultural brasileira. Dois grandes atores movidos por grandes questões contemporâneas, como as dificuldades de comunicação, realidade e ficção. Kelsey Ekar e Gustavo Vaz levam ao palco essas e outras reflexões no espetáculo Terminal. A peça aborda esses temas por meio de várias camadas que deixam o espectador reeletrizado do começo ao fim. Os dois atores estão no palco, vivendo também dois atores e seus personagens. E a Kelsey Ekar é a nossa convidada de hoje, conta mais sobre Terminal. Bem-vinda, Kelsey.
Oi, Jansen, tudo bem? Obrigada pelo seu convite. É uma alegria estar falando com você, com os ouvintes do Arte Clube. A peça, ela transita entre 3 camadas. Na primeira, essa do real, digamos assim, que somos eu e Gustavo, que interpretamos 2 atores que tiveram um relacionamento amoroso, estão em processo de separação e estão ensaiando um espetáculo. E nesse espetáculo nós fazemos mãe e filho que estão há 4 anos sem se falar. Esse filho retorna à casa da mãe depois de 4 anos, que eles estavam separados por divergências políticas, por discussões políticas. Coisa que aconteceu com muita gente por aí, né? E que ainda acontece. E então essas camadas todas, elas se interlaçam, se intercalam e se revelam aos olhos do público. Fake news, pós-verdade, inteligência artificial, mídias sociais, tudo isso inspirou Gustavo Vaz e a Kelsey Ekar a criarem a peça Terminal. A gente queria muito fazer um novo trabalho juntos, né? Então, durante a pandemia, a gente se encontrava com muita frequência virtualmente para conversar sobre possibilidades de trabalho, né? Chegamos a pesquisar alguns textos, enfim, e conversar sobre o que a gente queria falar, que era sobre essa dificuldade de comunicação no mundo contemporâneo, sobre as verdades, falsas verdades, sobre como está difícil a gente se escutar, como está difícil o entendimento, né? E aí o Gustavo veio com essa surpresa, que foi escrever um texto pra gente. Né, a gente leu ainda já no finalzinho da pandemia, a gente leu online, o Gustavo mora em São Paulo, eu no Rio, e aí o texto tem muita potência e fala muito sobre isso que a gente queria dizer e também fala muito sobre o nosso ofício, né? Até porque tem personagens, né, 2 dos personagens são um casal de atores. Então, e a gente está ensaiando uma peça. A peça é um ensaio sobre de uma peça. Então, fala muito sobre a gente, assim. A peça Terminal faz temporada de 14 de agosto a 14 de setembro, de quinta a domingo, no Teatro Firjan Sesi, no centro do Rio. Os ingressos você pode comprar pelo Simpla ou na bilheteria do teatro a partir de R$20 a meia entrada. Obrigado mais uma vez à atriz Kelsey Ekar pelo papo aqui no Arte Clube, e ela reforça o convite para você. Então é isso. Eu quero muito convidar vocês, ouvintes do Arte Clube, para assistir Terminal. A gente está no Teatro Firjan Sesi Centro, ali na Graça Aranha, número 1, teatro lindo no centro da cidade do Rio. É um espetáculo que a gente está fazendo realmente com muito amor, tem direção do César Augusto, produção do Celso Lemos. Estamos eu, Kelsey Ekar e Gustavo Vaz em cena, de quinta a domingo, texto do Gustavo Vaz, de quinta a domingo, quintas e sextas às 19 horas, sábados e domingos às 18 horas. E é uma temporada super curta, a gente vai ficar em cartaz só até o dia 14 de setembro. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Antena MEC. O Antena MEC fica por aqui, mas você já está convidado para o nosso próximo encontro nesta quarta-feira, às 6 da tarde. Eu sou o Sidney Ferreira e o Antena MEC é uma realização da Rádio MEC. Terminamos ao som de Melodia Sentimental, composição de Heitor Villa-Lobos, na interpretação do grupo Rabo de Lagartixa. Agradeço por sua companhia, continue conosco. Uma boa noite para você.
Antena MEC. Rádio MEC, a primeira do Brasil. No ar desde 1923. Noturno, um programa cheio de ritmos e melodias com o melhor do instrumental brasileiro. Sintonize a Rádio MEC e deixe-se levar pelos melhores sons do Brasil. Noturno, de segunda a sexta, 8 da noite, na sua Rádio MEC. Você pode ouvir a programação da Rádio MEC pelo site, ao vivo ou na hora que você quiser. Acesse radiomec.abc.com.br. Rádio MEC, clássica e atual. Rádio MEC, música. Supremo Tribunal Federal invalida parte da Lei do Amazonas sobre compensação pela exploração de petróleo. Superior Tribunal de Justiça valida a adoção póstuma e reconhece união estável de forma incidental. Terceira turma do TST confirma a rescisão indireta a motorista que alegou ter concluído o turno pouco antes do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A exposição Imerso Mar é a atração deste mês de setembro no Via Café Shopping Center. A mostra proporciona ao público uma viagem virtual ao oceano através de projeções de imagens subaquáticas. A experiência dá destaque para cores e detalhes dos recifes de corais, o movimento da vida marinha, os cardumes de peixes, as baleias e os tubarões. Uma jornada multissensorial realista que combina tecnologia de ponta com a beleza do oceano. A experiência é uma imersão no fundo do mar, com suas múltiplas cores e abundante vida marinha. As projeções com duração de 15 minutos cada uma proporcionam vivência única ao visitante, que fica completamente absorto no espaço mar, instalado no hall de entrada do Shopping Via Café. Trazer o público para uma experiência diferente do que a gente vê na região. Então esses eventos, né, eles trazem essa imersão, essa questão lúdica para criança, até mesmo para adulto. E nossa intenção é cada vez mais atrair o público em geral, né, para dentro do shopping e desfrutar desses momentos que a gente oferece. Essa atração em específico, ela é uma experiência imersiva no fundo do mar. É uma projeção em 3D, então assim, tanto os adultos e principalmente as crianças se sentem realmente no fundo de oceano. Ali a gente encontra animais marinhos como peixe, corais e até mesmo tubarão, baleia. Então todo mundo sai daqui super emocionado, né? Porque muitas pessoas nunca tiveram uma experiência assim tão próxima. E a intenção é exatamente essa, trazer a magia, colocar o lúdico na vida das pessoas e realmente para que todo mundo experiencie como é o fundo do mar. Registrar a experiência em fotos e vídeos foi a intenção de muitos visitantes. E houve até quem se animou a viver a experiência real nos oceanos, no futuro próximo. É uma experiência muito diferente, inovadora, as criançadas gostam. Dessa imersão que a gente tem. Acho que quem puder participar é bem-vindo, vai gostar. Bom, eu vi que você filmou e isso é para deixar guardado mesmo, isso, né? Deixar registrado, depois postar como uma lembrança mais para frente, né? É muito legal aqui. Você já tinha visto assim, tão de perto, como é que é o fundo do mar? Não. O que você achou? Achei muito legal. Tô achando bem legal, bem bonito. O que te chamou mais a atenção? A
achei tudo bonito, os tubarão, tudo, os peixes. Aí de verdade você teria coragem de chegar assim tão profundo no mar ou não? Teria. Teria. De segunda a segunda, os horários são de meio-dia às 10 da noite. O visitante pode aguardar na fila, só tem um cadastro breve com nome, cidade, até mesmo para a gente saber quantas pessoas entraram e de onde elas são. Mas assim, a experiência é em torno de 15 minutos, entra de 25 a 30 pessoas e pode ir quantas vezes quiser, porque é grátis. Então isso fica livre para a pessoa visitar quantas vezes quiser e durante esse período de meio-dia às 10 da noite. A mostra Imerso Mar é gratuita e pode ser visitada todos os dias, de meio-dia às 10 da noite, no Via Café Shopping Center. Para você que é aluno de faculdade, escola técnica ou professor em exercício, começou o Concurso Nacional de Software do MEC. Crie um software original para a área educacional ou não. O resultado sai em novembro e, além do certificado do MEC, você pode ganhar uma viagem para o exterior, um micro de última geração e o melhor, apresentar o seu projeto na FenaSoft. O prazo final para entrega dos trabalhos é até o dia 15 de agosto. Informações, ligue 061-226-7090. A partir de hoje, a sessão Cigarra já está sendo transmitida da nova torre do Canal 9 na Avenida Paulista. Anote estes conselhos. Antena coletiva, chame o antenista. Antena externa individual, vire para a Avenida Paulista. Tente a antena interna até a regulagem definitiva da externa. Veja a seção Cigarra para testar a sua recepção. Rede Ilaco. Atenção vestibulando, tão importante quanto escolher a resposta certa é escolher a instituição certa. Na hora da inscrição para o vestibular, verifique se a sua instituição é credenciada e se o curso é autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação. Todas as instituições são obrigadas pela Portaria 971 do MEC a informar sobre a regularidade do curso. O catálogo está disponível na Secretaria das Instituições e no Ministério da Educação. Exige esse documento. Além do direito, ele é a garantia do seu futuro profissional. Supremo Tribunal Federal invalida parte de lei do Amazonas sobre compensação pela exploração de petróleo e gás natural. O plenário entendeu que a competência para legislar sobre a maioria dos temas tratados nos dispositivos é da União. Marcelo Della Libera. A legislação trata da fiscalização, arrecadação e participações financeiras relativas à exploração de recursos minerais e hídricos no território do Estado. Para o relator ministro Nunes Marques, embora a Constituição Federal assegure aos estados os royalties decorrentes da participação no resultado da exploração desses recursos, a sistemática de definição, arrecadação e lançamento de compensações e participações financeiras deve ser disciplinada por lei federal. STJ reconhece a adoção póstuma e valida de forma incidental união estável entre adotantes exclusivamente para fins da ação de adoção. No caso, uma criança foi entregue pela mãe biológica a um casal que, no pedido de adoção, declarou união estável por mais de 30 anos. Fátima Uchoa. O casal ajuizou a ação com pedidos de adoção e desconstituição do poder familiar, mas o juízo negou os pedidos. Antes do julgamento de recurso, um dos pretensos adotantes morreu. O Tribunal de Segunda Instância decretou a perda do poder familiar da mãe biológica e aceitou a adoção. Os herdeiros do falecido recorreram ao STJ alegando falta de união estável para autorizar a adoção conjunta e desrespeito ao cadastro nacional. Mas a terceira turma manteve o acórdão estadual. Segundo o relator ministro Vilas Boas Cueva, nesse caso, a declaração de união estável é presumida verdadeira e atende ao requisito da estabilidade familiar. Motorista que alegou ter concluído o turno pouco antes do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, consegue rescisão indireta do contrato. Para a terceira turma do TST, a empresa expôs o empregado a risco concreto contra a integridade física. Renata Gorga. O motorista afirmou que passou por momentos de pânico e estresse, a ponto de não ter conseguido mais trabalhar normalmente. No TST, a terceira turma reverteu a decisão de primeiro e segundo graus e, por unanimidade, concedeu o pedido do empregado, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando o empregado solicita o fim do contrato,
e garante todas as verbas rescisórias a que teria direito no caso de dispensa imotivada. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforça a importância da participação da sociedade na luta pela democracia. Durante evento acadêmico em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia apresentou reflexões sobre liberdade, dignidade humana e os desafios da era digital. Beatriz Souza. A presidente do TSE também reforçou combater a crimes ambientais e o desmatamento. Como o material da apreendido. Democracia brasileira. Constituição é lei, não é aviso, não é sugestão, não é proposta. Constituição é lei, a lei fundamental e a lei que tem que ser guardada, cumprida e respeitada por todos nós. A ministra também alertou para os riscos da era digital, como a desinformação e o isolamento social. O homem é condenado a mais de 450 anos de prisão por crimes sexuais contra menor de idade em transmissões online. A denúncia partiu do Ministério Público Federal. A frota de helicóptero. Pereira. De acordo com o MPF, entre julho e setembro de 2024, o réu abusou sexualmente da própria filha, à época com 10 anos, e transmitiu o crime ao vivo na Dark Web. O homem foi condenado a 456 anos de prisão por estupro de vulnerável, exploração sexual, produção e divulgação de material de abuso sexual infantil, entre outros delitos sexuais. O processo segue em segredo de justiça. Acesse www.varginhacultural.com.br para rever essas e outras reportagens completas, além de todo o conteúdo do Jornal Cidade. O Jornal Cidade desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência. Continue aqui com a TV Princesa e a programação da Rede Minas. Para você, uma boa noite e até amanhã. Para você que é aluno de faculdade, escola técnica ou professor em exercício, começou o Concurso Nacional de Software do MEC. Crie um software original para a área educacional ou não. O resultado sai em novembro e, além do certificado do MEC, você pode ganhar uma viagem para o exterior, um micro de última geração e o melhor, apresentar o seu projeto na FenaSoft. O prazo final para entrega dos trabalhos é até o dia 15 de agosto. Informações, ligue 061-226-7090. A partir de hoje a sessão Cigarra já está sendo transmitida da nova torre do Canal 9 na Avenida Paulista. Anote estes conselhos. Antena coletiva, chame o antenista. Antena externa individual, vire para a Avenida Paulista. Tente a antena interna até a regulagem definitiva da externa. Veja a sessão Cigarra para testar a sua recepção. Rede Ilaco. Atenção vestibulando, tão importante quanto escolher a resposta certa é escolher a instituição certa. Na hora da inscrição para o vestibular, verifique se a sua instituição é credenciada e se o curso é autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação. Todas as instituições são obrigadas pela portaria número 971 do MEC a informar sobre a regularidade do curso. O catálogo está disponível na Secretaria das Instituições e no Ministério da Educação. Exija esse documento. Além de um direito, ele é a garantia do seu futuro profissional. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savenhago é muito mais barato. Medida pelo Brasil. O evento é realizado décadas, um bom laboratório vivo da inovação social, de transferências de renda e sistemas de cuidados, de alimentação escolar às compras públicas da agricultura familiar, da atenção primária em saúde, em proteção social, a interoperabilidade de registros sociais. Esse patrimônio comum é um farol para o mundo.
O ministro Wellington Dias ainda destacou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do governo brasileiro lançada oficialmente em novembro. A missão da aliança é erradicar a fome e a pobreza, reduzir desigualdades e contribuir para parcerias globais revitalizadas para o desenvolvimento sustentável até 2030. Em menos de 10 meses após o lançamento, já avança decisivamente no apoio à formulação e implementação de vários programas de grande escala, destacadamente 8 países que já estão mais avançados, e é um exemplo de que a esperança pode conquistar espaços mesmo em um contexto difícil. O resultado dos debates será o documento América Latina e Caribe, 30 anos depois da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, rumo a um pacto mundial pelo desenvolvimento social inclusivo. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E agricultores familiares amazonenses terão acesso a 170 milhões de reais em linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O programa foi lançado hoje em Manaus, durante a Semana da Amazônia, que debate formas de garantir a segurança alimentar com representantes de governos, organizações indígenas, campesinas e sociedade civil. A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, falou sobre como o dinheiro do programa poderá ser utilizado pelos pequenos agricultores do Amazonas. Pela primeira vez, o microcrédito rural chegou com força na região norte. Hoje nós estamos financiando povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, camponeses, assentados na reforma agrária, para que eles possam, com um crédito extremamente facilitado, 0,5% de juros ao ano, 40% de desconto para quem paga em dia, possam investir na sua produção, construir quintais produtivos e implementar sistemas agroflorestais ou sistemas de produção agroecológicos. A Semana da Amazônia reúne participantes da América Latina e Caribe também para um diálogo sobre o papel da cooperação entre os países do Sul Global nos desafios climáticos, sociais, ambientais e econômicos da região. Aumento de cirurgias, consultas e exames. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 170 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Dinheiro que será utilizado para a formação de profissionais e na redução de filas de espera por médicos especialistas. Com esses recursos anunciados hoje, são quase 1 bilhão e 200 milhões de reais ao todo para o plano de reestruturação dos hospitais federais. Mais de 2 mil profissionais, abertura de 10 salas cirúrgicas e 166 novos leitos. Tudo fará parte da rede de atendimento federal do SUS, no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, assinaram acordos de cooperação que garantem um investimento de 170 milhões de reais para reestruturar e modernizar os institutos nacionais de câncer, de traumatologia e ortopedia e de cardiologia e o Hospital Federal da Lagoa. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que tem como meta reduzir o tempo de espera por cirurgias e consultas, especialmente em áreas como oncologia, ortopedia e cardiologia, como assegurou Alexandre Padilha. Com as ações que nós estamos anunciando hoje, a Fundação Oswaldo Cruz vai participar da qualificação dos 3 institutos nacionais, apoiar os 3 institutos nacionais, traumatologia, cardiologia e o INCA, e o Hospital da Lagoa, a ampliar o atendimento à população do Rio de Janeiro. Fazer com que as filas internas que estão dentro dos hospitais, a gente possa reduzir o tempo de espera de cada uma delas e ter um ganho enorme a partir dessa qualificação, não só para o atendimento à população, mas para a formação dos profissionais, a formação do conhecimento, tecnologia. Outra medida anunciada é a integração do Hospital da Lagoa ao Instituto Fernandes
Lourdes Figueira, especializado em saúde da mulher, da criança e do adolescente, que será feita em 2 fases. A primeira começa ainda este ano, com a redução da fila de pacientes. Já em 2026, a integração completa vai reforçar o atendimento em saúde da mulher, da criança e do adolescente. Os investimentos anunciados nesta terça-feira fazem parte do plano de reestruturação dos hospitais federais, que já alcançou quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para hospitais do Rio de Janeiro. Reportagem Raquel Mariano. A partir de agora, já é possível descobrir em poucos cliques dados consolidados e abertos sobre fundos de pensão e planos de previdência complementar. Tudo isso de forma pública e gratuita pelo painel Previc Cidadão, lançado hoje. A ferramenta consolida dados de 270 entidades e 1.180 planos de benefícios. E tem como objetivo aumentar a transparência e facilitar para toda a sociedade a busca por informações sobre o setor de previdência complementar. Com o painel, os dados ficam totalmente abertos, reduzindo barreiras tecnológicas e facilitando o olhar do cidadão. Um instrumento foi desenvolvido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O painel Previc Cidadão pode ser acessado pelo site gov.br/Previc. O jornalista Mino Carta morreu hoje, aos 91 anos. O presidente Lula compareceu ao velório em São Paulo. Nascido na Itália em 1933, Mino Carta fundou grandes revistas da imprensa nacional, como Veja, Isto É e Carta Capital. Ele também fez parte da equipe que fundou o Jornal da Tarde e teve passagens por Estadão e Folha de São Paulo. O presidente Lula comentou a importância do trabalho de Carta para o jornalismo brasileiro. Veja no Brasil se tem alguém que chega perto do Mino Carta do ponto de vista de criar. E em todos os instrumentos que ele criou, ele teve um comportamento progressista. Teve um comportamento do lado da democracia, do Estado de Direito, sabe, do lado dos trabalhadores. Eu sou muito grato ao Mino, porque o Mino foi meu companheiro durante muito tempo. E eu acho que o Brasil perde hoje o seu melhor jornalista. O presidente Lula decretou 3 dias de luta oficial em todo o país. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai receber visitantes de todo o mundo em novembro na cidade de Belém do Pará. E para modernizar a infraestrutura turística local, Belém está recebendo nova sinalização turística bilíngue. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado. Além da sinalização turística, estão em andamento a requalificação do Parque da Cidade, a revitalização da Estação das Docas e da Avenida Tamandaré. Vamos saber mais sobre os investimentos para o setor com Cleide Lopes. O turismo brasileiro tem alcançado resultados expressivos, gerando emprego e renda. O setor é responsável por quase 8% do PIB nacional, com um potencial de crescimento ainda maior. A cada ano, o país atrai mais estrangeiros. É o que afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino. No ano passado, que foi o ano da quebra do recorde histórico de estrangeiro, nós alcançamos a marca de 6.750.000 estrangeiros. E esse ano nós vamos bater página. Nós vamos bater 10 milhões de turistas estrangeiros no ano 2025. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, será em Belém do Pará no mês de novembro. E já de olho no evento internacional, uma série de ações foram anunciadas pelo governo federal dentro do programa Turismo em Ação. A proposta do Ministério do Turismo visa fomentar o emprego, a geração de renda e o reforço da cadeia produtiva do turismo regional, segundo o ministro Celso Sabino. Atividade turística que é sustentável, que é limpa, que é democrática, que paga bem aos seus trabalhadores, precisa ser a principal atividade econômica do nosso país. O investimento no Pará pelo Turismo em Ação é de 90 milhões de reais, usados em várias iniciativas. É o que afirma a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes. Várias obras pelo estado do Pará, então por isso que a gente chamou de Edição Pará, não Edição Belém, porque as obras vão por todo o estado é imenso,
Então a gente tem obras de orla, de recapeamento. O empresário paraense do setor de turismo, Bruno Aventura, fala sobre a importância desses investimentos. Então é um dinheiro muito bem-vindo, o governo está fazendo o seu papel e a gente espera aproveitar disso e fazer o nosso dever de casa aqui que estamos procurando fazer para deixar tudo preparado para a COP30 e que fique a imagem, né, bem dada da nossa gastronomia, da nossa cultura, da nossa floresta, da nossa selva amazônica. O Turismo em Ação é uma iniciativa que tem como objetivo fortalecer e promover o turismo no Brasil, tanto em nível nacional quanto regional. A ideia é reforçar o crescimento econômico, social e cultural para o Brasil, promovendo a sustentabilidade, a inovação e a integração do setor. Reportagem Cleide Lopes. Foi concluído o pagamento de todas as restituições do imposto de renda de pessoa física referentes às declarações do exercício de 2025 que foram entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências. Segundo a Receita Federal, o pagamento foi concluído de forma antecipada ainda em agosto. Já foram pagos mais de 36 bilhões de reais em cerca de 22 milhões de declarações de ajuste anual. Os contribuintes que não tiveram a sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet em gov.br/Receita Federal. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF começa julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. STJ anula a condenação de Adriana Vilela e reabre fase de provas sobre o crime da 113 Sul. TST decide que a empresa vai indenizar agente acusado sem provas de facilitar celular em prisão. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento da ação penal que tramita contra 8 acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Os réus do Núcleo 1 respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Antes de iniciar a leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes enfatizou que nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta transparência aos julgamentos quanto o STF. As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, falou por 1 hora e advogados de 4 dos 8 réus fizeram as sustentações orais. O julgamento vai ser retomado amanhã, às 9 horas da manhã. O STJ concluiu hoje o julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Vilela, condenada a 61 anos e 3 meses de prisão pela morte dos pais e da empregada do casal em agosto de 2009. Foi anulada toda a ação penal desde a fase de instrução, o que inclui a sentença de pronúncia. Fátima Uchoa. Pela decisão, as provas já produzidas poderão ser ratificadas pelo juízo de primeiro grau e poderão ser produzidas outras. O caso ficou conhecido como crime da 113 Sul, quadra residencial de Brasília, onde moravam os pais de Adriana, o advogado e ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, e Maria Carvalho Vilela. A maioria da 6ª turma do STJ acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Sebastião Reis Júnior, para quem a arquiteta foi prejudicada porque os depoimentos de outros réus, que a teriam apontado como mandante do crime, só foram disponibilizados para a defesa no 7º dia de julgamento no tribunal do júri. Agente acusado de facilitar a entrada de celular em prisão do Amazonas reverte justa causa e deve ser indenizado. Não houve processo administrativo e o ato de improbidade não foi comprovado.
Renata Gorga. A decisão segue a jurisprudência do TST de que a indenização é devida quando não há comprovação do ato de improbidade que motivou a justa causa. Nesse sentido, a 8ª turma condenou a Humanizares Gestão Prisional e Serviços a indenizar o agente de socialização em R$5 mil por danos morais. Belém, sede da COP30, também vai receber o Fórum Nacional Ver Democracia sobre as eleições de 2026. A iniciativa do TRE do Pará, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, vai ser realizada de 15 a 17 de setembro. Estevão Furtado. Especialistas da Justiça Eleitoral e convidados vão debater impactos ambientais na logística do pleito, uso de tecnologia e inteligência artificial, inclusão social e fortalecimento da democracia. Podem participar todos os interessados no processo eleitoral e em sustentabilidade. A abertura vai ser no Dia Internacional da Democracia. A agenda completa está em verdemocracia.tre-pa.jus.br. Justiça Federal condena fazendeiro por crime de trabalho escravo contra 12 pessoas no Maranhão. A denúncia partiu do MPF. Vanessa Pereira. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os trabalhadores viviam em condições degradantes de trabalho. Não tinham alojamento digno, banheiros e equipamentos de proteção individual. A alimentação era precária, não tinha acesso à água potável e eles eram obrigados a trabalhar para pagar dívida com o empregador. O dono da fazenda foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado e o empreiteiro, também envolvido no crime, foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Cabe recurso da decisão. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS pede prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes. Lei da Ficha Limpa, aprovado projeto que unifica em 8 anos o prazo de inegibilidade. Avança a proposta que permite mudança gratuita em passagens aéreas. Boa noite. A CPMI do INSS aprovou por unanimidade um requerimento pedindo ao STF a prisão preventiva de 21 pessoas acusadas de fraudar aposentados e pensionistas. Entre os nomes estão o lobista conhecido como Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A decisão final caberá ao ministro André Mendonça, do STF. A CPI mista também ouviu o advogado Eli Cohen, que detalhou como funcionava o suposto esquema de fraudes. A reportagem é de Pedro Pinci. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouviu o advogado Eli Cohen, um dos primeiros a descobrir o esquema fraudulento de descontos em aposentadorias. Ele disse que precisou de pouco tempo para descobrir que se tratava de um esquema bilionário e que em 3 meses ele já tinha a autoria e a materialidade do crime. Assim, ele chegou ao nome de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti. Cohen citou também a participação da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, todos ligados a Camisotti. Juntas, as 3 associações teriam movimentado cerca de R$1 bilhão, fraudando perto de 1 milhão de aposentados e pensionistas. Esse aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Isso aqui é muito bem pensado, pessoal. Esse aqui é um esquema criminoso empresarial.
Não é um esquema, entendeu? Vamos lá. Não, todo mundo aqui sabia o que tinha que fazer. O presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, cobrou a prisão dos envolvidos e o bloqueio dos bens das entidades relacionadas às fraudes. É tão escandaloso que nós tenhamos já praticamente todo um esquema montado, descoberto, e que não tenha ninguém até o momento, nem sob risco de prisão. Mas no caso desse escândalo do INSS, já passou da hora de nós pedirmos à Justiça que coloque na cadeia os principais envolvidos. Após o depoimento, os deputados do PT Rogério Correia, de Minas Gerais, e Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, questionaram a credibilidade do depoimento do advogado Cohen, por ele não ter apresentado provas das denúncias. Em seu relato, Cohen ainda afirmou que há um esquema semelhante de fraudes envolvendo empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, citando bancos como BMG, Master e PicPay. Avançou no Senado o projeto que assegura gratuidade na transferência de passagens aéreas. A proposta também garante o direito de cancelamento do bilhete pelo consumidor por motivo de força maior. A reportagem é de César Mendes. Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagens aéreas pelo não comparecimento do passageiro. Permite a correção do nome na passagem em caso de erro no preenchimento e assegura o direito de transferência da titularidade da passagem aérea, mas apenas numa classe especial de bilhetes a ser criada com essa permissão, seguindo nesta última medida a sugestão de cautela dada pelo senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Uma grande preocupação nossa é que muitas pessoas possam comprar passagens e virar cambista, igual em jogo de futebol. Isso vai ter que ter uma cautela para ver como que vai regulamentar. O projeto segue agora para análise da Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. E a Comissão de Segurança Pública ouviu hoje Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro expôs conversas e documentos que, segundo ele, apontam métodos suspeitos para incriminar pessoas no episódio que ficou conhecido como Vaza Toga. As informações com o repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Segurança Pública ouviu o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro. Ele afirmou a senadores que o material que ficou conhecido como Vaza Toga, com indícios de irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito das fake news, é legítimo, que não há manipulação nas mensagens. Tagliaferro disse que Moraes promoveu uma caça a pessoas do espectro da direita e apresentou ainda novos documentos com datas periciadas que supostamente provariam que Moraes se baseou em matéria de um site sobre conversas privadas em WhatsApp para investigar empresários. O presidente da CSP, Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, manifestou indignação com a chamada pesca probatória empreendida por Moraes. Há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente. Após o início das investigações sobre o vazamento de conversas à imprensa, Tagliaferro foi exonerado e deixou o país em direção à Itália. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra ele por violação de sigilo funcional e obstrução da justiça, e o governo brasileiro pediu à Itália a sua extradição. Teve início nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus no STF por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. A conclusão está prevista para o dia 12 de setembro. O senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu Bolsonaro, afirmando que o processo tem ilegalidades e que o Supremo atua como um tribunal de exceção. Quando o mesmo ministro assume o papel de investigador, acusador e julgador, instala-se um tribunal de exceção, algo que a Constituição de 88 jamais admitiu. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe é um momento inédito na democracia. Ele defendeu a repressão a ações golpistas para evitar novos episódios autoritários e destacou que o processo garante ampla defesa e devido processo legal, esperando que os investigados cumpram as possíveis
possíveis penas determinadas pelo STF. Não haverá anistia ou indulto a esses criminosos. A democracia jamais anistiará aqueles que atentaram contra ela. O Senado aprovou mudanças na lei da ficha limpa para deixar mais claras as regras de inegibilidade, que é quando uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições. Agora o prazo passará a ser contado a partir da condenação ou da perda do mandato. O projeto ainda estabelece um limite de 12 anos para o afastamento da vida pública de políticos que tenham mais de uma condenação. Repórter Érica Christian. Aprovado pelo plenário, o projeto define novos critérios e prazos para que um político sentenciado fique impedido de disputar as eleições. A proposta determina que os 8 anos de inelegibilidade contem a partir da condenação por um colegiado ou da perda de mandato. Hoje, a lei da ficha limpa estabelece que esse prazo só será contabilizado após o cumprimento da pena. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, manteve a regra atual para condenados por crimes hediondos e graves, como corrupção, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele declarou que o projeto apenas define um prazo da inelegibilidade, já que sentenças maiores do que os 8 anos equivalem à da ficha limpa. Hoje, quem cumpre a lei da ficha limpa fica inelegível um caso, por exemplo, de improbidade administrativa. Caso de 12, 15 anos que nunca foi julgado, transitado, julgado do processo. E a pessoa já está cumprindo aquela pena. E aí, quando conclui o processo, ela começa a cumprir o prazo de 8 anos. A proposta proíbe mais de uma condenação e limita a inelegibilidade a 12 anos. Ao anunciar voto contrário, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou que o projeto vai beneficiar condenados por crimes eleitorais, como compra de votos. Essa lei é uma lei casuística que fere de morte o espírito da lei da ficha limpa. O espírito dela é que o candidato fique 2 pleitos fora da eleição. Agora, um caso ou outro, só vai ficar um pleito fora, porque no segundo pleito todos estarão elegíveis, quer seja prefeito, governador ou presidente da República. O projeto segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara contribui para estimular projetos de transição energética no país. Projeto em discussão prioriza a concessão de crédito rural para as mulheres. Julgamento dos acusados de tentativa de golpe domina debate na Câmara. Boa noite. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o STF de ser parcial no julgamento dos envolvidos na trama que levou ao 8 de janeiro. O deputado afirma que a aparente pré-definição da sentença causa revolta em milhões de brasileiros e ameaça a Constituição de 88. Já Adilson Barroso, do PL de São Paulo, opina que o relator do processo no STF, Alexandre de Moraes, se coloca como vítima da suposta trama de golpe, o que comprometeria sua imparcialidade. Ele defende a anulação do julgamento, pede anistia aos envolvidos e reafirma a inocência de Bolsonaro. Para Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, o julgamento de Bolsonaro e de militares acusados de tentativa de golpe é um marco histórico comparável à independência. Simboliza a luta contra a impunidade e em defesa da democracia, garantindo a prevalência da justiça no país. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o STF de transformar em espetáculo político o julgamento